Boa noite, gente querida. Hoje é terça-feira e você já sabe, é o nosso podcast A Gente Combina, sempre nessa parceria com a RC Vale e você que acompanha toda terça-feira conosco. É uma alegria, viu? Uma alegria muito grande a gente falar e a gente conhecer, principalmente, histórias de cruzeirenses que estão aí, olha, levando um pouco do seu talento, da sua criatividade, da sua história, né? Levando um pouco da nossa cidade também. Hoje vai ser assim, viu? Um querido amigo que vai estar aqui conosco, contando de toda a sua trajetória. Vai ser bom demais e eu vou aproveitar para lembrar você que o nosso podcast está aqui no YouTube, no nosso canal Combina Oficial e também lá no Facebook. Beth Ribeiro é a página que todos os dias eu deixo aquele bom dia para você. Tá bom? Então, sem perder tempo, porque a gente vai ter história assim, ó, muito próxima, de jornalista para jornalista aqui hoje. O meu convidado, gente, ele é cruzeirense. Sim, ele é jornalista formado pela Universidade de Taubaté. Olha, ele já ocupou muitos, mas muitos cargos na área da comunicação também, né? Ao longo de mais de 30, 33 anos, 34, ele vai acertar isso aqui comigo. Mas ele já foi repórter, redator, radialista, locutor, editor, apresentador, assessor de imprensa e por aí vai, viu, gente? Mas ele também é escritor, ele é membro da Academia Cachoeirense de Letras e Artes. Sim, ele é o querido Oswaldo Luiz. Seja bem-vindo. Fico muito feliz de estar aqui, Beth. Que currículo, hein? Imagina, é muito tempo, nada, né? Não esqueci. A gente tem tanta coisa, né? Mas o fundamental está aí. É um prazer estar aqui, um prazer estar na RC Vale, né? É uma dessas nossas emissoras da nossa cidade de Cruzeiro. Você chegou aqui revendo amigos hoje, pois né? Né? E a gente que trabalha em comunicação e é de Cruzeiro, a gente foi muito influenciado pelo rádio, né? Verdade. Como não estar aqui e não lembrar de pessoas que passaram por esta emissora e pela outra emissora da cidade, a Mantiqueira, né? Tem algum jornalista de rádio assim que te inspirou? Ah, nossa, muitos, né? Muitos. Muito. Eu cresci ouvindo rádio, né? Ouvindo Já, ouvindo Machado Sobrinho, José Edson. José Edson está aqui, né? Você vale. Ainda tem o programa. Um grande comunicador, né? Sim. Extraordinário comunicador. Evandro Machado. Eu gostava muito de futebol, gosto até hoje, sou palmeirense roxo. Ninguém é escutava, perfeito, né? Ninguém é perfeito. Escutava que jogos da cidade também, no tempo do Cruzeiro, né? Na terceira, segunda divisão, com narração do Evandro Machado, comentário do Luiz Pinheiro, Paulinho de repórter, né? Então, a gente cresceu nesse ambiente e influenciado por isso. Eu acho que Cruzeiro tem muitos nomes que marcaram o rádio e a comunicação e, claro, influenciaram a gente, né? A gente estava comentando que o rádio, ele é viciante, tem um bichinho aqui no rádio que pica a gente assim. Ai, como eu gosto de fazer rádio. Aliás, esse o podcast nada mais é do que um novo formato de rádio, né? O rádio se reencontrando, se redescobrindo, né? E abrindo espaço para eu YouTube, acredito que assim, ele vai ser diferente, né? Já está sendo diferente. Claro que me preocupa quando eu vejo crianças, jovens que não sabem distinguir um aparelho de rádio, né? Nunca viram um rádio na vida. É verdade. Um aparelho de rádio. Mas é esse rádio diferente que está dentro do smartphone, do celular, né? Isso e aqui, de outras por exemplo, formas. A gente tem esse microfone aqui, né? Que é um microfone que funciona, né? Mas aqui, no nosso caso, ele é só decorativo. Mas é um microfone que por muito tempo, olha, esse microfone, assim, esse estilo deve ter mais de 50 anos, né, Oswaldo? Ah, bastante tempo. É, um microfone pesado. Muita gente não sabe, né? É porque vê, né? Esse formatinho do podcast trouxe esse vintage, né? Hoje uma rádio é o quê? Um computador, praticamente, uma mesa de som lá, né? Mas eu ainda cheguei a pegar, no começo, como você também pegou, certamente, gravador de rolo, né? Aqueles rolos, a gente gravava a reportagem e para pôr no ar tinha que levar lá no estúdio. Depois fita cassete, depois
Foi passando por várias tecnologias e agora é tudo no computador. Você sabe que eu tenho ainda hoje, acho que um último modelo de gravador, que a gente ia com gravadores, né, fazer reportagem de rua. Sim. Mas eu tenho um modelo pequenininho, assim, acho que foi um dos últimos modelos. Era tão bonito, né? Nossa! A gente teve um orgulho de ter aquilo lá e, de repente, perdeu o uso, né? Ficou lá verdade, também, mais um decorativo. Meu amigo, mas me diz, são quantos anos? Eu falei mais de 30, 31, de jornalista, de formação. Me formei em 91. Na verdade, eu sou da turma de 1990. Então, no primeiro dia útil de 91, eu comecei a trabalhar na Canção Nova. Olha! Fui contratado para ser repórter de rua. Um outro caso muito engraçado, Beth. Manda! Me contrataram e esqueceram de dizer que eu precisava dirigir também, que eu precisava ser motorista também. Né? E esqueceram, graças a Deus que esqueceram disso, senão eu ia perder a vaga. E aí, quando eu cheguei para trabalhar, me deram uma chave de um Fusquinha e falaram, pode ir lá fazer a reportagem. Mas eu não dirijo, eu não tenho carta de motorista. E aí eu comecei os meus primeiros 3, 4 meses, até eu conseguir tirar uma carta de motorista, eu era um repórter de rua a pé, na cidade de Cachoeira e cidades vizinhas. Olha e andando, isso. De vez em quando, de tanto andar, ia tão longe que eu tinha que ligar para a redação e pedir para o meu colega lá, o José Expedito, que foi o meu primeiro chefe e que trabalha comigo de novo hoje. Ele falava assim, Expedito, eu andei demais, vem me buscar, porque eu já estou aqui perto da divisa com Canas, com Lorena. E você morava aqui em Cruzeiro e ia todos os dias para Cachoeira Paulista. Exatamente. Já era lá em cima? A rádio já era lá em cima? Já. A Canção Nova já era lá no Alto da Bela Vista, Canção Nova que quando foi adquirida era da Rede Bandeirantes de rádio, né? Se chamou Rádio Urânio antes. Como? Imagina, Rádio Urânio. Urânio? Na década de 50, primeiro nome da rádio de Cachoeira Paulista, acharam que era um nome futurista, acharam que era uma boa escolha. Chamou-se Rádio Urânio. Depois, quando comprada pela Rede Bandeirantes, passou a se chamar Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista, que tinha uma capacidade de... Eu escutava a Rádio Bandeirantes aqui de Cruzeiro para escutar jogo à noite. Era mais fácil de pegá-los aqui. Mas com uma capacidade de potência muito pequena, mal chegava aqui na cidade de Cruzeiro, né? E foi assim que a Canção Nova adquiriu a Rádio Bandeirantes e depois se tornou Rádio Canção Nova. Agora, já no ano que vem, vai fazer 45 anos que já se chama Canção Nova. Rádio Canção Nova. E tem até uma história de que uma movimentação muito grande aqui na nossa cidade, né? Que teve para aquisição. Porque o Pai Jones queria comprar, mas não tinha dinheiro, né? Exato. Eu estava nesse encontro no Brasil Futebol Clube. Eu lembro do Heraldo, né, do Anjos de Resgate. Sim. Ele, na época, trabalhava na Canção Nova. Ele lá no palco, ele mostrando assim, uma caixa de som Giannini, ele dizia assim, a Canção Nova tem essa caixa de som, uma caixa de som, e quer comprar uma rádio. Né? E lançou o desafio. Ali foi a primeira vez que a gente escutou sobre a compra da Rádio Canção Nova. Uma compra que só foi possível com a ajuda de muita gente que só muitos anos depois pôde ouvir a Rádio Canção Nova, né? Porque ela no começo pegava só aqui na Redondeza, mas muitos do Nordeste colaboraram com a compra da canção. Muita gente do Rio de Janeiro colaborou nessa campanha para que a Canção Nova adquirisse, né, a rádio. Muito bom. Então, gente, meu amigo Oswaldo Luiz, cruzeirense, né? Trabalhou aqui, atrapalhou um dia o programa do Carlos Coelho por conta desse problema aí na rede de telefone, né? E aí depois estudou 4 anos, que também foi um período difícil para você, não foi, Oswaldo? Porque era a única faculdade aqui mais próxima era Taubaté ou Barra Mansa. Barra Mansa não tinha ônibus com tanta frequência, né? Então, a gente tinha que sair daqui, trabalhava já na Casa do Pequeno Trabalhador Cruzeirense, e no final do dia me deslocava até Taubaté e para poder fazer a faculdade. Já tinha fretado naquela época ou não? Não, tinha que correr ali na rodoviária? Ônibus de linha, saíam 2 ônibus de Cruzeiro em direção a Taubaté, e 5h30 da tarde, né?
E a gente voltava, chegava aqui muitas vezes meia-noite, meia-noite e meia, né? Para no dia seguinte começar. Foi uma luta. A gente eu sou de uma família de classe média pobre, né? Então, eu muitas vezes tinha que fazer um rodízio de faltas durante a semana para não estourar de faltas. Mas por que eu fazia isso? Porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem todos os dias. Então, naquele tempo não tinha essa facilidade que tem hoje, não tinha. Tem. Você pegou crédito educativo? Crédito educativo. Sou fruto do crédito educativo, graças a Deus. Olha, gente, crédito educativo, para quem não o conheceu, né? Ele era assim uma disputa muito grande, né? A gente tinha que levantar uma papelada, porque ter fiador. E era difícil, e tinha uma época certa, um prazo limite, e era difícil, sim, como você disse, a gente é de classe, né? Eu sou da Vila Batista, né? Minha família é de lá, então a gente tinha uma certa dificuldade. Eu mesmo nem consegui fazer nessa época. Você lembra que a gente estudou junto, né? Acho que você já estava no 3º ou no 4º ano e eu entrei no 1º ano. E era um tempo muito difícil. Então, valorizem hoje, viu, os jovens aí que têm tantas facilidades, tantas hoje faculdades, tem universidades, faculdades próximas, né? Até em Cachoeira tem hoje faculdade de jornalismo, de rádio e TV, né? É muito bom. Mais facilidade do que na nossa época. E aí você ficou um bom tempo aqui, mas você mudou para Cachoeira? Sim, eu mudei para Cachoeira em 2005. Início de 2005. Você já tinha um bom tempo de rádio. Já. Na verdade, eu me candidatei a vereador em Cachoeira Paulista, me elegi. E aí, apesar de eu não precisar morar em Cachoeira Paulista, tinha o vínculo do trabalho que me garantia, não tinha sentido eu ser vereador em Cachoeira Paulista, não morar lá, não viver, não viver todas as realidades, né, de quem vive lá. Mas você gostava de política? Por que você entrou na política, assim? Acho que não tinha muito serviço, gente, na Canção Nova. Você é político. Esse é uma coisa que a gente, na área de comunicação, a gente se sente provocado. Acho que você já se sentiu provocado. Já. Algumas vezes. Eu né? só não tive coragem. De você ver, de você cobrir as coisas, de você se imaginar, pô, eu acho que eu faria diferente, eu acho que eu poderia contribuir de alguma forma, né? Sim. Com isso daí. E foi nessa circunstância que eu tive essa experiência, que eu tive essa experiência de me candidatar a vereador. Eu, na verdade, queria ser candidato aqui em Cruzeiro. Eu cheguei a me filiar aqui em Cruzeiro, no grupo que era do Orlando, do Rebanhão, né, que já era vereador. Ele percebeu a dificuldade de ser vereador sozinho, de levar uma proposta sozinho. E queria mais gente com ele atuando na política. E eu ali comecei a me aproximar. Só que, na época, quando eu procurei meus superiores na Canção Nova, e eles souberam do meu interesse pela política, eu falei assim, mas Oswaldo, a gente precisa de você aqui. A gente quer você aqui para nos ajudar em demandas, em necessidades aqui em Cachoeira Paulista. E depois de algum tempo, não foi assim da noite para o dia, passado 2 eleições praticamente, aí sim eu fui ser vereador em Cachoeira, fui por 2 mandatos, fui 2 vezes presidente da Câmara em Cachoeira Paulista. E é uma experiência que eu levo, porque eu acho que com todos os problemas da política, especialmente quando você atua na área legislativa, você aprende a dialogar, a conversar. Nós estamos numa época de mundo muito difícil, que todo mundo acha que é dono da verdade e não aceita a posição do outro, não aceita o contraditório. E na política, especialmente no poder legislativo, uma coisa que você tem que aprender é justamente conversar, dialogar, negociar. Às vezes o ideal você não vai conseguir colocar em prática, mas o possível, esse sim. Então você tem que abrir mão do ideal para o possível. Isso foi uma coisa que eu aprendi nesses 8 anos que eu tive na política lá em Cachoeira Paulista. A saber conversar, a saber mais, inclusive a compreender um pouco mais. E olha, a gente que está muitas vezes fora da política e critica os políticos, não é tão fácil assim, não. Quando você está lá dentro, você percebe os desafios
Se fosse fácil, já teriam resolvido até, né? É verdade, mas que balanço que você faz desse tempo? Foi o quê? 8 anos 8 anos. da sua vida, Olha, né? Dedicados até à hoje o política. pessoal de Cachoeira me procura, né? Todo o período, estamos passando um período pré-eleitoral. Fui procurado mais uma vez para tentar, vem ser vice aqui, você não quer ser candidato ali. Eu vejo que foram sementes que foram deixadas, né? Foram plantadas e que eu acredito que as pessoas gostaram do nosso trabalho. A gente tentou sempre ter muita sobriedade. No meu tempo na Câmara, a gente fez um esforço muito grande de devolver dinheiro para a Prefeitura, de não gastar tudo aquilo que ia para a Câmara. Porque são tantas necessidades da população, especialmente a gente vê hoje a área da saúde, né? Como é doloroso ver as pessoas sofrendo, esperando atendimento de saúde. E não tem sentido você gastar com supérfluo só por gastar, só porque estava lá no orçamento para a Câmara Municipal. E saber que tem outras áreas prioritárias faltando dinheiro, né? Nossa, que então, bom isso. uma das marcas, eu acho que quem acompanhou o meu trabalho em Cachoeira se recorda muito, foi justamente isso, né? Da gente devolver dinheiro. Eu não esperava o final do ano, eu esperava todo final de mês eu já devolvia alguma coisa que sobrava. E isso fez diferença, inclusive em anos de crise, né? Financeira muito forte, como a gente viveu. E é curioso isso, né? Porque você deve conhecer até mais, mas eu conheço vários jornalistas que se interessam pela política, acabam indo pela política, tem alguns famosos, né? Tinha um jornalista, Hélio Mota, que foi de um tempo, de um governo ali. Sim, foi governador. Ele foi um jornalista de muito conhecimento, de muita credibilidade também, né? Do Fantástico, né? Se não me falha a memória. Isso, ele era repórter do Fantástico. Era correspondente internacional. Isso. Então, eu Hélio me lembro Costa, que na né? época... Hélio Costa. Hélio Mota, Costa. não. E eu me lembro que na época, a partir dele ter tido essa coragem, né? Fez parte de um ministério, né, da comunicação. Eu lembro que suscitou muito no meio jornalístico isso, né? Muitos jornalistas foram para a política, aprenderam mais sobre política, que é o que você está dizendo, a gente precisa saber conversar. E esse meio é muito próximo, porque, afinal de contas, a gente, né, vai contando as notícias ali. E a política, queira ou não, gente, ela bate na porta da nossa casa todos os dias. Né? Engana-se quem acredita que possa viver sem viver na política, né? Não pode, não. Não tem jeito. Então, foi uma boa avaliação que você faz. Mas não voltaria? Não. Não, a resposta tem sido não? A família sofre muito, sabe, Beth? Uma coisa é você entrar, você dentro da regra do jogo, sabendo da regra do jogo e entrar na política. A outra é quem está junto com você e que muitas vezes não tem esse mesmo amadurecimento, ter que viver muitas vezes realidades de ver pessoas puxando o seu tapete, batendo tapinha nas costas e depois por trás te apunhalando, né? Então a família sofre muito. Então se você perguntar para minha esposa, para meus filhos, eles vão dizer, não entra nisso não. Vai não, pai, não vai. Não, você já fez o que você tinha que fazer. Você tem 2 filhos, vamos 2 falar filhos. de família, né? A sua família é muito conhecida, é muito importante aqui no cenário católico da nossa cidade, né? Seus pais são muito ativos até hoje. Meus pais... Gente, eu fiz encontro de casal quando eu era jovem, o Alexandre, né? Casado de pouco tempo, e eles já eram palestrantes. Pregadores, pregam E até são hoje até ainda, hoje, né? Novisa, né? Aqui da cidade, querida Eles foram Dinha. o Oswaldo, né? Tenho o nome do meu pai, Oswaldo e a Dinha, ou Oswaldo e a Cida, né? Que, além da renovação carismática católica, estiveram à frente desse movimento tão bonito do Ovisa, né? Já há tantos anos fazendo encontros de casais aqui na cidade de Cruzeiro. São muito queridos. Meu pai também esteve um bom tempo no movimento de Sagrada Face, que era um encontro de conversão, né? Que legal. Que os padres, o padre Adilherson, na época de Queluz, tinha trazido aqui essa experiência para Cruzeiro.
e atuam até hoje, né? Claro, já agora idosos, né? Com problemas às vezes de saúde, mas meu pai sempre foi uma pessoa profundamente de vivência de fé. Isso é uma coisa que me marca, e me marcou e me marca constantemente. A fé do meu pai é uma coisa impressionante. Eu me recordo de, ainda menino, muito jovem, levantar ainda achando que era noite, né? Já era ali 4, 5 horas da manhã, encontrar meu pai antes de trabalhar na fábrica, né? Na fábrica de vagões, onde ele foi eletricista, se aposentou lá. E encontrava meu pai antes de ir para o serviço, muito cedo, lá com a Bíblia aberta, orando, fazendo o seu estudo da palavra antes de ir trabalhar. E isso, claro, que marca a gente, né? E nos ajuda a ter um projeto de vida, né? Que coisa boa, né? E o seu projeto de vida junto com a Rita, Isso. com a Letícia e o Luiz Egídio. Luiz Egídio. Como é que estão os filhos? Já grandes, né? Letícia fez agora em julho já 17 anos, está no 2º ano do ensino médio, e o Luiz Egídio já formado, né? Se formou em letras com especialização em inglês, está dando aula já, concursado em São Paulo, capital. Foi para a área da educação, então? Foi para a área de educação. Que legal. É professor, né? Quis ser professor. E está lá já, né? É um ciclo novo que começa, né? Você tem jornalistas na família? Não tenho. É curioso isso, porque quando eu fui seminarista antes de ser jornalista, né? Eu estudei para ser padre. Quanto tempo? 3 anos e meio nos Salesianos. Aqui em Lorena? Fiquei 1 ano em Lavrinhas e 2 anos e meio em Pinda. Pinda? Quando eu fui para entrar na filosofia, era ainda seminário menor nessa época. Eu então deixei o seminário. E nessa época, que eu fiquei no seminário, uma das coisas que eu percebi é que eu me dava bem com a comunicação, que eu fazia palestras nos encontros, já dava palestras sobre vocação, essas coisas, que né? Legal. E aí, quando eu deixei o seminário, eu falei, bom, eu acho que dá certo a área de comunicação. Por isso que eu procurei fazer faculdade de jornalismo, fazer o vestibular de jornalismo e acabei me formando nessa área. Eu falo que a nossa vocação está muito ligada à nossa profissão. Não é mesmo? Quando a gente descobre a nossa vocação, hoje se fala sobre o propósito de vida, né? Mas quando a gente descobre isso, a gente se encaixa na profissão correta, não é mesmo? Eu gosto de pensar assim. E aí, só você que é jornalista na família? Só eu que sou esse maluco de entrar nessa área tão difícil do jornalismo, tão né? Difícil, que requer tanto da gente, né, Oswaldo? Requer tanto, é desafiador, né? Nesse mundo do dia de hoje, né? Onde as pessoas, como eu disse aqui, estão tão polarizadas, né? É um grande risco também da gente querer fazer jornalismo polarizando para um lado ou para um outro, né? Eu ainda sou daquele jornalismo antigo, né? De tentar ser imparcial, de tentar ser independente, né? E eu acredito nesse tipo de jornalismo. Não concordo com esse jornalismo opinativo, né? Cheio de achismo que a gente vê hoje. E muitas das vezes tendencioso, né? Escondendo interesses por trás, né? Porque há muito benefício de quem acaba se tornando ali jornalismo daquela linha ou daquele outro lado. Dá dinheiro, mas, na minha opinião, isso não é propriamente um jornalismo. Nada ético. Né? Na minha opinião, não. Meu amigo, eu me lembro de uma vez, agora eu vou voltar para Cruzeiro. A gente está passeando um pouquinho aqui nos cenários, mas vamos voltar para Cruzeiro. Me lembro de uma vez, eu queria que você comentasse isso, eu fazia estágio na Rádio Mantiqueira, e você apresentava um programa católico, carismático, sábado à noite, gente. Ele era jovem. Ele levava a namorada, inclusive. Exatamente. A Rita, né? E eu me lembro que eu fiz uma cobertura, alguma coisa que teve na Câmara Municipal, e fui lá deixar o material, o gravadorzinho, né? Fui lá deixar e passando pelos corredores assim,
Oswaldo, meu amigo, estava lá e a Ritinha esperando, assim. E eu falei, como assim, Oswaldo? Sábado à noite você está aqui. Foi um trabalho voluntário ali também, suscitava cada vez mais, é isso que eu quero para mim. Ou você já estava estudando? Como é que foi? Como que foi esse tempo? Eu já fazia jornalismo, talvez por conta disso mesmo. Quem estava ali à frente desse projeto na época era o Paulinho, né? Paulo Martins. Da Rosana. Tinha o Peixoto, que na época morava aqui, que era da comunidade Canção Nova. Tinha o casado com a saudosa Sônia, o Tadeu. E nós fazíamos esse grupo de pessoas aqui da Renovação, que tinha esse ministério, esse trabalho, né, de levar um programa de rádio com mensagem católica. Porque é muito bom a gente lembrar que a rádio sempre abriu espaço para programas religiosos, né? Hoje é bem comum, né? Que inclusive aqui na RC Vale tem bastante espaço para programas evangélicos e católicos também, né? Então a Rádio Mantiqueira tinha isso. Agora, sábado à noite. Sábado à noite. E é interessante que esse trabalho daqui que durou, sei lá quantos anos, talvez de 5 a 10 anos, teve esse período da noite, no sábado, teve uma época também que era domingo de manhã. Olha! E eu lembro de entrar com um programa após o programa do Jajá. Né? O programa do Jajá era o quê? 5 horas, 6 horas da manhã? Não, terminava ali tipo 8 horas da manhã, no domingo, né? Enfim, é uma lenda do rádio, né? Estou falando aqui de alguém que... Meu Deus. E depois essa mesma equipe foi plantar uma semente muito bacana lá em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, apesar da Canção Nova ter lá os membros da comunidade que faziam programas. Nós fizemos parte do começo do Madrugada Amiga, que era um programa para as madrugadas, e que começou na Canção Nova, de sexta para sábado e de sábado para domingo. A gente entrava num desses 2 dias, não me lembro agora se era... Eu acho que era de sábado para domingo. E tinha uma equipe de silveiras que fazia de sexta para sábado. Assim começou a Rádio Canção Nova a ter programação durante a madrugada, no começo da meia-noite às 2 apenas. Porque até então dava meia-noite, fechava a programação, só abria depois no outro dia, às 5 horas da manhã. E foi justamente essa equipe de Cruzeiro que levou lá esse programa da madrugada. Deu tão certo que a Canção Nova, um pouco tempo depois, já emendou a sua programação da meia-noite até às 5 e ficou 24 horas no ar. Mas a partir de uma sementinha plantada por essa equipe aqui de Cruzeiro. E eu comentava isso, acho que com o Eugênio Jorge, quando esteve aqui, com o Padre Rivelino também, a gente comentava como que Cruzeiro tem a sua importância, né, no começo de tudo isso, no começo da Canção Nova, inclusive. Sim. O Rebanhão que era aqui, os grandes encontros. Eu tive no Rebanhão, o Beth, ainda quando o Rebanhão não era só em Cruzeiro, porque antes de ser só em Cruzeiro, ele era rodízio. Ele era sábado à noite em Cachoeira Paulista, na igreja de São Sebastião, lá no centro de Cruzeiro. Aí depois, no domingo, ia para um ginásio lá em Piquete. Depois, na segunda-feira, lá na Catedral em Lorena. E terça-feira, na Matriz, aqui em Cruzeiro. Nos dias de carnaval. Mas isso sábado, era o quê? Domingo, 77, 78? Eu peguei isso no ano de 1980. O primeiro foi 81, 81 foi o primeiro Rebanhão. Aí parou então, com esse rodízio. Imagina a dificuldade de você mobilizar estrutura, som, enfim, tudo que você tem que mobilizar para ter um encontro, né? E mudando de cidade para cidade. Aí, quando resolve ser numa cidade só, se resolve ser em Cruzeiro, né? Graças a Deus em Cruzeiro. Foi mesmo. E para ser lá no ginásio Zé da Bola, né? Que ficou por muitos anos. Muitos anos, e que lotou maravilhosamente. E que foi essa bonita experiência que Cruzeiro deu para o Brasil e para o mundo, né? Porque vinha tanta gente do Brasil todo, e às vezes de fora do Brasil, e não tinha hospedagem suficiente em Cruzeiro, nem na região. Então, as pessoas se hospedavam nas casas de família. A minha casa ali... A minha também. Da minha mãe e do meu pai, hospedou gente de
todas as regiões do Brasil. Na casa dos meus pais, Oswaldo, tinha uma edícula no fundo. Então, eu me lembro da mamãe receber, assim, acho que 10, 12 jovens. Sim. Sempre homens, né? Jovens, masculino. E a gente fazia aquele café da manhã. E, assim, uma amizade. Depois eles voltavam. Criava-se amizade, né? Até hoje a gente mamãe teve. tem. Minha mãe virou madrinha de pessoas que iam lá durante o carnaval, né? Quanta memória boa, né? Que a gente tem. Tudo, gente, porque foi dado um sim, né? Um sim da nossa vida, da nossa cidade aqui para esse movimento tão bonito, que é o movimento da renovação carismática. Né? Agora, eu queria que a gente entrasse num assunto. Não, só para concluir. Você viajou muito tempo, então você lembra quantos anos que foi entre Cruzeiro, Cachoeira, Cruzeiro, Cachoeira, Cruzeiro, Cachoeira na rádio? Então, eu me mudei em 2005 para lá, foi foram por conta da 14 anos, né? 14 anos. 14 anos. Nesse meio tempo, eu me lembro que vocês tiveram um susto na estrada uma vez, não foi? Você gostaria de falar sobre isso? Claro que sim. Foi num dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. 7 de outubro, 4 de outubro. Ele é padroeiro dos animais, né? Mas acabou ele zelando e rogando por mim, este animal aqui. Porque eu atropelei um boi. Era um dia chuvoso, já início da noite, estava voltando, com colegas que também moravam aqui, trabalhavam lá, dentre eles o Maurinho, que trabalhou muito tempo aqui. No Capitólio. No Capitólio, TV Cruzeiro, né? Verdade, a Cris Bastos, que trabalhava também conosco lá na Canção Nova, na área de produção. E voltando de um dia de serviço, num dia chuvoso desse, né, já à noite, um boi entrou na pista, eu bati ali, era um boi enorme, sabe, escuro. E meu carro deu praticamente perda total. Eu me lembro da mobilização que teve de oração por vocês, né? Mas graças a Deus, é um perigo, né? Quem tem que fazer como eu fazia, né? Ainda faz hoje, muita gente faz isso, inclusive de moto, né? É um risco muito grande, porque é sempre esse perigo de animais na pista. Eu atropelei dessa vez, tive outras vezes que era cavalo, por muito próximo também, passei por isso, né? Esse foi o mais marcante, assim, o susto mais marcante? Graças a Deus foi só ele, né? Graças a Deus foi só este, né? E depois, quando a gente se mudou para Cachoeira, né? A gente não teve mais esse problema, né? Oswaldo, eu falei que você foi tudo isso, olha, redator, repórter, apresentador, locutor, editor, você teve todos esses cargos ao longo desses No rádio, principalmente, eu fiz de tudo mesmo, tudo. Eu me recordo, inclusive, na Copa do Mundo de 94, que o Brasil foi campeão, que tem lá aquela imagem do Galvão Bueno pulando com o Pelé do lado. Sim, tetra. Eu estava narrando aquele jogo para a Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista. Vou contar a história, mais uma história engraçada. Porque a gente tinha, na época, o Henrique Santos Filho, que era de Guaratinguetá, que tinha experiência de locução esportiva. E locução esportiva, para mim, é uma das coisas mais difíceis, né? E nós temos aqui de Cruzeiro grandes nomes, né? Reinaldo Costa, o próprio Reinaldo César, que atualmente está lá conosco em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, era locutor esportivo também. Sim. E por conta do Henrique Santos Filho estar lá, a gente, num ano, a gente falou, vamos transmitir os jogos da Copa naquele sistema que as rádios faziam. Botava uma televisão assim no estúdio, gravava barulho de som de torcida e narrava como se estivesse no estádio, né? Só que era dentro de um estúdio. Então era o Henrique Santos Filho narrando e tinha eu, mais o Maurício Magacho, falecido recentemente, uma perda muito grande, e um outro cruzeirense, o Marcão Soares, que era lá do Itagaçaba, que na época trabalhava também, atualmente está em Palmas, se não me falha a memória. E a gente começou assim a narrar os jogos da Copa. O Brasil não estava tão bem. Eu me lembro que o Brasil foi para uma segunda fase contra Camarões. E aí o que acontece? O Henrique Santos Filho tem um estresse muito grande e pede afastamento do serviço. Nossa. E aí como a gente faz? A gente ficou pensando assim, bom, o Brasil está mal, vai ser eliminado a qualquer momento. Então, vamos transmitir esse jogo,
E aí o Brasil vai ser eliminado, Vamos só acaba, nós né? mesmo. E não é que o Brasil foi ganhando, foi para a final da Copa. E eu, que não tinha experiência nenhuma de narração, narrando o jogo de futebol. Fui treinando em casa, mas era um lá vai, lá vem, lá vai, lá vem, lá vai, lá vem. E interessante, porque naquela época a Rádio Canção Nova tinha ondas tropicais, ondas curtas, recebia cartas do mundo inteiro de ouvintes. Muita gente me mandou carta. Eu recebi carta até da Finlândia, dizendo que conseguia entender a minha narração. Porque enquanto os outros narradores narravam rápido, né? Aquele estilo de narrador de futebol, eu, porque era totalmente amador, narrava devagar, as pessoas conseguiam entender. Foi só na boa vontade? Só na boa vontade. Mas no meu currículo, entre outras coisas, tem essa que eu narrei a final do Brasil campeão. Então, em rádio fez tudo mesmo. Tudo. E hoje a gente vê as mesas, né? As mesas estão à disposição do locutor. Antes não era assim, né? Tinha um operador. Isso. Eu faço não, né? rádio ainda hoje e agora, atualmente, fazendo Operação a operação também. juntamente Olha. com a locução. Parabéns, viu? Olha, eu às vezes não consigo nem olhar aqui o iPad e conversar, de tanto que eu me empolgo aqui na conversa. Mas eu queria que agora a gente fosse um pouquinho para a Canção Nova, Opa. né? A Canção Nova que sei lá, não sei como que você define o que é Canção Nova na sua vida, mas para o Brasil e para o mundo, né? É um presente muito grande, é uma comunicação diferente, é uma emissora diferente. A Canção Nova nasceu, né, do sonho do Padre Jonas e ele foi sempre inspirado por Deus para ir dando direcionamento, né? Eu até trouxe aqui o meu segundo livro, A Vida é Caminhar, Beth, para você. Sim. Ele conta a história da Canção Nova quando o Padre Jonas chega aqui na cidade de Lorena, ainda na década de 1970. Mostrar, Léo? Ó, vou colocar bem na frente, assim, ó. Ó, o livro aqui do meu amigo, gente, A Vida é Caminhar. Não é uma música? É a música do Padre Jonas. A Vida é Caminhar. Exatamente. Sou peregrino. Ah, que legal. Esse disco, o primeiro disco do Padre Jonas, é desta época. Então, esse livro conta histórias da década de 1970, de quando o Padre Jonas tem tuberculose. Ele já estava à frente de encontros de jovens em São Paulo. E aí o superior dele o transfere para Lorena para dar uma aula por semana. O Padre Jonas já era aquela pessoa cheia de atividades, fazendo encontros em Campos do Jordão, em São Paulo, super ativo. Mas por conta da doença, o superior dele manda ele para Lorena para dar uma aula por semana. Quem teve essa aula com o Padre Jonas disse que era a melhor aula do mundo, porque imagina. Aguardava por ela. O Padre Jonas se dedicava somente para isso, né? E essa década é fundamental na história da Canção Nova e do Padre Jonas, porque é nesse período que ele vem para cá que ele tem um contato com a renovação carismática católica, ele tem a experiência do batismo no Espírito Santo, começa a ter os seus primeiros encontros, que era na Fazenda de Areias e depois na recém-construída Fazenda na casa de Maria em Queluz, né? Onde eu falei antes do ar que eu lembrava, lembro, ainda tenho a memória da Kombi do seu pai chegando lá para o encontro. Né? A Kombi do meu pai era muito conhecida mesmo. Eu falo que o papai, a Kombi não era dele, era da comunidade. Né? Verdade. E eu acho que a Canção Nova, você me perguntava o que é a Canção Nova. O que ela representa? A Canção Nova, a gente teve essa sorte de ter conhecido esse profeta que era o Padre Jonas, né? Que falecido há 2 anos, né? Praticamente 2 anos, e que era um homem acima da média, de uma bondade, de uma leveza, bem-humorado. Às vezes as pessoas pensam que por ser padre, por ser uma pessoa santa, tem que ser séria. Não, o Padre Jonas sempre foi brincalhão, sempre foi muito agradável, gostava de conversar com as pessoas. Esse livro conta muito isso. Depois você lendo, você vai certamente contar alguma coisa para o seu pai. Seu pai vai lembrar de muitas coisas ali do Padre Jonas, que era alguém que queria estar junto com os jovens, queria estar junto com as pessoas. E isso fez a diferença, sabe? Não é só porque ele era um grande pregador, e era um grande pregador.
Não era só porque ele era uma pessoa muito carismática, dos dons do Espírito, que anunciava curas e tudo mais. Ele fazia tudo isso, mas nada disso acho que explica quem era o Padre Jonas. O Padre Jonas era um ser humano extraordinário, de contato com as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas, de abraçar as pessoas. Imagina um padre daquela época, né? Naquela época era muito mais distante até do que é hoje. Um respeito, né? E aí vem um Padre Jonas dessa forma, próximo, que sentava junto para almoçar, né? Participava nos encontros juntos, né? Então, eu fiz uma vez, Oswaldo, o cursilho de cristandade. Que ele também participava. Participava. E aí, ele era muito amigo do Dom... Ai, não vou lembrar o nome dele. Que foi muito tempo de Lorena. Daqui a pouco. João, né? Dom João. Dom João Hipólito de Moraes. E aí a gente fez, e o primeiro ia na sexta-feira, e aí no sábado de manhã já tinha a hora da oração da manhã, e depois a gente vinha para uma mesa enorme, assim, tomar café. E aí tinha os nomes, né? A gente procurava os nomes nas mesas, assim. E eu me lembro muito bem da gente sentar, e aí o Dom João, o padre... Tinha um outro padre muito Padre querido. Chico, né? Participou Padre muito Chiquinho, bem. Isso. E aí eu me lembro muito bem que tinha uma cadeira vazia, assim, ó, como eu estou com você, frente a frente. E daqui a pouco ele chegou atrasado, quietinho assim, e sentou e olhou pra gente. Quando nós vimos, era o Padre Jonas. Isso foi em 93, 94, assim, né? Há 20 anos, né? Não, há 30 anos. E ele, com muito jeito, e a gente já estava com o Guia do Peregrino, que é um livrinho que a gente ganha no cursilho, né? Então, na hora, as meninas, padre, escreve no meu Guia do Peregrino. Ele ficava assim, não, Dom João não vai gostar, depois eu escrevo para vocês. Acho que foi o mais próximo que eu estive do Padre Jonas nesse cursilho. O meu Guia do Peregrino tem lá o nome dele. Agora, você deve ter participado de muitas reuniões com ele, de muitos momentos de oração, de muitos encontros. Eu estava lembrando esses dias, eu recebi uma visita do pessoal de Goiânia aqui na Canção Nova, nessa semana anterior que nós estamos. E eu contava isso, que uma vez eu fui para Goiânia com ele, não viajei pouco, não viajei tanto assim não, mas uma vez eu fui para Goiânia, ia ter lá a fundação da Rede Católica de Rádio, da qual fez parte também a Rádio Aparecida, né? A Rádio Canção Nova e outras emissoras católicas do Brasil. E o Padre Jonas, como fundador da Canção Nova, foi junto comigo. Eu era o gerente da rádio na época. E nós fomos lá, década de 1990, isso. E eu vou explicar quem que é o Padre Jonas nesse fato. Nós chegamos lá em Goiânia, ele no aeroporto, ele reconheceu ali, e a pessoa que também estava ali no aeroporto o reconheceu. Padre Jonas, você aqui em Goiânia? Era uma pessoa da renovação carismática da cidade. E ele, sabendo que ele ia ter essa reunião lá e que tinha um horário X do voo, ele rapidamente combinou com essa pessoa. Olha, eu queria me encontrar com a liderança da renovação de Goiânia. Marcou numa casa de um deles, próximo ali do próprio aeroporto de Goiânia, para celebrar uma missa com eles. Ali 2h da tarde, para dar tempo de pegar o voo depois. Sabe esse coração missionário do Padre Jonas? Outra vez eu estava... oportunidade, não, né? Era, sabe, essa missão, muito mais do que coisas por obrigação, era de paixão mesmo. Outra vez a gente saiu cedinho de Cachoeira Paulista para uma reunião em Campinas, na TV Século XXI, do Padre Eduardo. Sim. Fomos lá fazer uma reunião. E aí ele, na época, o Padre Roberto, da Toca de Assis, estava despontando, ele queria conhecer o movimento. Mesma coisa, chegou lá, combinou, eu quero conhecer, se empolgou, quis celebrar uma missa. E nós que saímos de madrugada de Cachoeira Paulista, chegamos de madrugada do outro dia, porque ele quis conhecer esse movimento novo da Toca de Assis, quis conhecer a casa masculina, a casa feminina, quis celebrar com eles. Então, esse era o espírito apostólico do Padre Jonas. Uma vitalidade, assim, que não correspondia com a idade dele, não. Né? Aconteceu com o Padre Jonas um pouco do que aconteceu com Dom Bosco, né? O Padre Jonas, que era salesiano.
quando Dom Bosco morreu, perguntaram, morreu de quê? Não, ele se apagou como uma vela. Deixou-se consumir. É claro que o Padre Jonas teve o seu martírio ali, o problema, né, do câncer e tudo mais, mas foi um pouco assim também, sabe, de alguém que desgastou-se por completo, né, pela evangelização, para levar as pessoas a Deus. A minha família se manteve em pé, meus pais unidos, minha família toda, eu e meus irmãos, todos vivendo a fé, muito por conta desse apostolado do nosso querido e saudoso Padre Jonas. E a história das medalhinhas? Aí está contada tá também. Aqui, eu folheei aqui e vi alguma coisa. Era um costume dele de, quando ele ia fechar um negócio, fazer alguma coisa, ele queria sempre que aquilo fosse a vontade de Deus. E uma das formas que ele fazia era uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, que ele carregava no bolso. Então, por exemplo, a sede da Canção Nova, primeira sede, que foi lá em Queluz, quando estava se escolhendo aquele local, e onde ele deixou uma medalhinha dessa, para se desse certo, se fosse da vontade de Deus, desse certo, ele em Cachoeira Paulista, ele teve a mesma atitude num terreno que também poderia ter dado certo, mas não deu, que era ali no Quilombo, em Cachoeira, ainda já na divisa com Piquete. E assim era o Padre Jonas, ele sempre... E esse costume acabou passando. Fé, né? Era sempre um costume que passou para os demais da comunidade, para outros da renovação carismática católica, né? Numa atitude de fé ali, colocar a medalhinha, se for da vontade de Deus, que isso vá para frente. Se não for da vontade de Deus, que não vai acontecer, que não vá, que não aconteça mesmo. Eu lembro uma vez eu conversava com o Nelson falou que o Eto tinha tomado todas as medalhinhas do bolso dele, para ele não colocar mais em lugar nenhum. Era mas uma brincadeira. Tudo que o Padre Jonas começou foi assim, sem ter. Né? TV Canção Nova foi uma experiência dessa. Ele chegou aqui no Rebanhão para fazer um rebanhão. A pessoa era um professor que pintava ali, que fazia a pintura ali do painel, né? Do palco, né? E a pessoa pintou pensando no rádio. Mas como é que ela ia pintar? Então ela pintou ali uma torre de rádio, saindo como se fosse uma pintura de Jesus Cristo. E o Padre Jonas, quando bateu o olho naquilo, ele estava se sentindo provocado a atuar na área de televisão. Ele bateu o olho naquilo e ele falou assim, esse aqui não é uma antena de rádio. É o Senhor falando comigo para trabalhar com televisão. E naquele rebanhão, na coleta da missa final, uma pessoa muito simples da renovação aqui procurou o Padre Jonas depois, padre, deram esse negócio aqui na coleta, mas eu não sei do que se trata. E era $1. Né? Olha! E também foi outro sinal que o Padre Jonas viu, porque todos os equipamentos são importados, né? São importados. Então, foi mais um sinal que o Padre Jonas aqui em Cruzeiro teve de que era para começar a atuar na área de televisão. Né? Meu amigo, e você viveu tudo isso, da rádio para a televisão, depois para as mídias sociais. Você passou por tudo isso? Quando eu entrei assim, para trabalhar na rádio, a rádio já tinha 10 anos. A televisão estava com 1 ano de existência. Mas, assim, por conta da minha participação na renovação, eu estive no dia da inauguração da Rádio Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. E não estive na inauguração da televisão, porque provavelmente eu estava na faculdade em Taubaté, tendo aula. Mas a minha mãe esteve lá, participou. Né? Então, assim, a gente, muito de perto, com a comunidade de Cruzeiro sempre foi muito próxima. Sempre. A Rádio Canção Nova, ela tinha uma torre em determinados lugares. Teve uma mutirão uma vez para mudar a torre de lugar, para ir para um local lá em Cachoeira que era chamado de Paraíba Morto, que era um lugar com bastante várzea. E sempre se dizia que antena de rádio tinha que ser um lugar assim que a onda propagava melhor. E lá, a nossa equipe aqui de Cruzeiro esteve lá para fazer mutirão. Luiz Paulo, Orlando, meu pai seu lá, pai, eu menino ainda fui lá e eu me recordo do Luiz Paulo ter
encontrado num desses dias um jacaré, um filhote de jacaré lá, e teve a péssima ideia de tentar trazer o jacaré para a casa dele aqui em Cruzeiro, né? E aí na semana seguinte ele devolveu o jacaré, não aguentou o jacaré, né? Filhote de jacaré. Mas naquele local ali, quem não conhece o Padre Jonas, há uma coisa fortíssima que eu me recordo naquele momento ali. A gente ia lá para passar o dia trabalhando e o Padre Jonas antes celebrava uma missa para todos nós. E ali num lugar que já era fechado, mas ainda com barro no chão e tudo mais, ele celebrando a missa, ele teve a inspiração de dizer que a partir daquele chão, a palavra de Deus ia penetrar no solo brasileiro. E ele, aquela Bíblia de couro que ele tinha e que todos nós da Ave Maria, queria ter igual, né? E tivemos igual, ele pegou aquela Bíblia naquele local, com aquela várzea toda, aquele barro todo, e colocou aquela Bíblia no chão, dizendo: a palavra de Deus vai penetrar neste país. Então, o Padre Jonas era disso, né? Era aquelas coisas tão práticas que ele fazia e que penetravam na nossa memória, no nosso coração, né? E fazia a gente querer também, né, se entregar a Deus. E o Oswaldo fala isso, gente, com brilho no olhar, viu? Essas lembranças estão te fazendo bem. Essa lembrança, eu acho que se eu viver, sei lá, 200 anos, 300 anos, não esqueço. Não. E veja essa linha de pregação dele, né? Como que ele fazia coisas, né? Como ele fazia coisas tão assim, uma pedagogia tão forte, né? Que penetrou nas nossas almas, digamos assim. Verdade. E aí você tem essa memória e, recentemente, por conta de um acampamento de jovens, o famoso PHN, a Canção Nova, então, chegou no ápice dos peregrinos lá, no número assim que nunca teve antes, é Bateu isso? o recorde. Meu Oficialmente, Deus. Nos 5 dias do evento, 187 mil peregrinos. Cachoeira Passaram Paulista tem 35 mil habitantes, né? Então aí você veja. 35? 35 mil habitantes. Em quase 5 6 vezes, né? Então, nesses 5 dias, tivemos esse público. No sábado à noite, chegou um momento que as 2 entradas principais da Canção Nova de carro foram fechadas, porque não tinha aonde pôr mais carro lá dentro. Não tinha. Deus. Então, assim, foi o maior público da história da Canção Nova, este PHN. E nesse mês de julho todo, né, tem sido assim, de muita gente passando lá na Canção Nova. A gente fica assim, imaginando a alegria, se Padre Jonas estivesse vivo, de ver essa multidão toda, né? E aquele momento do giro da camiseta, ainda, né? Então, né? É empolgante. Meu amigo, eu tenho uma brincadeira aqui. O quê? A gente já está conversando mais de 50 minutos. Ô, coisa boa! Eu falei, 2 jornalistas junto aqui, ia dar isso, gente. Mas, assim, eu tenho uma brincadeira aqui que eu falo que é a pergunta PD, viu? A pergunta PD é pergunta difícil. Mas eu acho que vai ser fácil para você, porque você tem uma história muito bonita e você vai tirar de letra. Posso fazer? Pode, claro. Então, vamos lá. Muitas pessoas conhecem a Canção Nova como um lugar de milagres. É considerado um lugar de milagres. Você vivenciou algum milagre na Canção Nova? Nossa, são tantos, né? Agora, nomear um... Não valeu essa pergunta difícil, foi fácil. Ele disse que são muitos. São. A gente recebe testemunhos diariamente. Diariamente a gente recebe testemunho, ainda hoje, não só de pessoas que estão indo lá participar de um encontro, mas também pessoas que acompanham pela rádio, pela televisão e que testemunham, né, o quanto que aquela programação, aquela oração, aquela palestra transformou a sua vida, né? Fica até difícil agora de eu tentar, mas assim, meu pai ele sempre foi ministeriado em libertação, né?
Ele acompanhou ali por muitos e muitos anos o padre Rufus, que era um padre indiano, que tinha um ministério nesta área. Quantas coisas extraordinárias foram vividas com o ministério do padre Rufus, que vinha aqui uma vez por ano, né? Assim, com aquela calma, né? Sim. Não tem aquele estereótipo. Com aquela simplicidade, né? Sabe, não é aquela coisa, aquele estereótipo de exorcismo, de falar alto, de gritaria, de gritar. né? Não, ele com a calma. Diz que né? com a presença dele, né? As pessoas já caíram, já... E às vezes a gente, no rádio, a gente escutando, eu às vezes não estava lá na Canção Nova, mas escutando pelo rádio, escutava o que eram as manifestações de libertação, assim, coisas extraordinárias, né? Então, ó, eu acho que tem mais uma boa aqui, não é a PD, tá? Porque essa PD foi muito fácil, mas tem uma boa aqui também, olha. Nesses tantos anos, a Canção Nova passou por momentos difíceis. Opa. Difíceis que eu digo assim, não financeiro, né? Ou de problemas internos lá, mas problemas que tem agora um nome bonito que chama gestor de crise, né? Então, vocês... como eu diria, o público, né, entendeu alguma coisa errada. Recentemente mesmo teve alguma notícia envolvendo Canção Nova, tudo. Como que foi passar por esses momentos da Canção Nova, gestar essas crises, acompanhar essas crises da Canção Nova também? Sempre onde há o ser humano, né, é o lado humano, sempre haverá problemas, dificuldades, né? A gestão de crise, que é uma área que eu até atuo, porque eu trabalho com assessoria de imprensa. Que você trabalhava com isso. Então, é algo que exige muito, é uma responsabilidade muito grande. Porque mas eu diria a imagem da instituição perante a sociedade, né? É isso mesmo? Exatamente. Agora, eu acho que a base numa situação como essa é de você ser verdadeiro, né? A gente é jornalista. Sim. Eu posso ser assessor de imprensa, posso estar gestando uma crise, mas eu não deixo de ser jornalista em nenhum momento. E o jornalista, ele tem um compromisso com a verdade. Não é? Então, essa verdade, transparecer essa verdade ajuda a superar a crise. Não é? Com responsabilidade, sempre, né, diante dos fatos. Né? E devem ter sido muitas, né? Porque a Canção Nova, ela, como eu disse para você, é diferente imaginar que é uma empresa tão grande e que não tem patrocínio comercial, né? Que também já foi uma inspiração para o Padre Jonas, né? Não tem patrocínio, tem regras assim que são difíceis para o mundo, para o comércio entenderem, né? Sim. Você entra na Canção Nova, o ar é diferente. Né? Então, eu imagino que vocês tenham passado por muitas situações que teve que falar, é assim e pronto. E paciência, né? E se quiser acreditar, acredite. Se não quiser, não acredite. Não é mesmo, Osvaldo? Pois é. É uma realidade que a gente tem, graças a Deus, conseguido construir, né? E fizemos escola até, diria a Beth, porque muita gente lá atrás, né, não enxergava como possível esse jeito de ser da Canção Nova, não comercial, por exemplo. Né? E muita gente foi para esse caminho depois que a Canção Nova experimentou. No começo, né, a Canção Nova, a programação 100% evangelizadora. Né? Antigamente, as rádios católicas tinham lá o momento do terço, o momento do meio-dia, a missa, né? E o restante era a programação normal. Né? E a Canção Nova foi uma das primeiras a também ter essa coragem de fazer uma programação e acreditar que uma programação 100% cristã, evangelizadora, teria condições teria, vamos dizer assim, teria mercado para isso, né? Vamos dizer assim, usar uma palavra que não é muito própria da Canção Nova. E acabou dando certo, e hoje muito mais gente faz isso, né? Que coisa boa. Gente, que delícia, né? A gente conversaria por muito mais tempo aqui, porque a gente gosta desse microfone, né? A gente tem história, a gente tem uma amizade muito grande. Muito obrigada pelo livro.
Eu falei tudo isso que ele é, gente, e nas horas vagas ele ainda escreve. Quero muito ler, fiquei muito curiosa com as histórias que tem aqui. Você foi muito inspirado também para escrever, né? Porque agora, depois do falecimento do padre, surgiu um outro livro contando a história dele. É, o padre. Mas esse daqui já estava no seu coração, né? Pois é, esse livro, na verdade, nasceu do padre Mário Bonatti. Não sei se você se recorda dele, a vida né? tem a cor que você pinta. A vida tem a cor que você pinta. Ele foi um grande... Aliás, eu escrevo muito por influência dele. Eu tenho frases curtas, que é uma orientação que o padre Mário nos dava, assim, né? De escrever de forma fácil, porque as pessoas possam ler com facilidade, né? E o padre Mário Bonatti, muitas pessoas perguntavam como é que era o padre Jonas antes da Canção Nova. E aí, ele de tanto responder, ele fez esse projeto. Ele, na faculdade de Unisal de Lorena, na faculdade de História, ele procurou pessoas que tinham convivido com o padre Jonas antes do início da comunidade, coletou esses depoimentos, e não sei por quê, porque ele é um extraordinário autor, escritor, mas não quis escrever. E aí ele chegou com o material na minha mão e falou: eu preciso que alguém faça isso. Que presente! E me entregou de mão beijada. Claro que eu fui atrás de algumas pessoas que ele não tinha conseguido conversar, e fiz o trabalho de costurar isso tudo. E daí nasceu A Vida é Caminhar. Agora, para a gente encerrar, eu quero que você me fale desse programa que você, como disse, né, foi picado pelo bichinho do rádio, que já vai para 20 anos, e que você ainda apresenta esse programa Café da Manhã. Café da Manhã, pela Rádio Canção Nova, né? E é muito gostoso. Eu quando precisava ir até Aparecida, trabalhava lá, eu ia ouvindo vocês de manhã, né? E eu acho assim que é um programa que até difere a leveza deles, muita sintonia de vocês três, é você, o Expedito e a Arielle Prado, atualmente. Arielle, né? ela. E eu gosto, assim, da brincadeira que vocês têm. Parece que a gente está na mesa tomando um café da manhã em família. Foi uma experiência de jornalismo, porque o rádio, ele é falado, ele é conversado. E por ser conversado, sabe aquele jornalismo antigo em que as pessoas liam a notícia? Né? A gente procura evitar. A gente evita isso nesse programa. A gente conversa a notícia. É um bate-papo. Esse é o rádio, né? É o que eu acredito que é, de fato, a linguagem própria do rádio. É uma linguagem falada. E o Café da Manhã é essa tentativa de se fazer esse programa dessa forma conversada. Não nada lido, nada assim muito formal, né? Já foi a época da... E vocês discutem notícias do dia, do cotidiano, do dia a dia, né? O que é destaque. Com o outro ali, né? E tem esse bom humor também, né? Que é típico do rádio também, né? Verdade. Eu pequenininho, eu comecei a escutar rádio com 5 anos de idade, escutava programas esportivos e quando não tinha programa esportivo, escutava a Turma da Maré Mansa, que era um programa das TVs do Rio de Janeiro de humor. Então o rádio tem esse lado humorístico muito forte. Juntamente com todo esse outro lado, né, jornalístico. E o rádio não morrerá, não é mesmo? Não. Teve aquela grande coisa, principalmente nos meios acadêmicos, né? O que vai ser do rádio quando a TV chegou? Agora, o que vai ser dos portais, né? E dessa coisa que foi para a internet? Gente, tudo vai ter seu espaço. Como que a gente não vai ouvir rádio? Não é mesmo? Não, né? Vai ser um rádio diferente, precisa ser um rádio diferente. Formato, já tem sido. E esses novos formatos, isso que você está fazendo é fundamental para que o rádio rejuvenesça e possa se manter ainda importante na sociedade. É verdade. Quem que não tem uma história gostosa de rádio? Hoje nós aprendemos aqui, escutamos as suas histórias de rádio, né? E que delícia. Só para encerrar, agora é para encerrar mesmo, viu? Existe um cargo que eu queria que você explicasse para as pessoas, que é o de jornalista responsável. Você também você continua sendo jornalista responsável?
Eu fui jornalista responsável na Canção Nova, acho que por mais de 25 anos. Gente, graças a Deus, nunca respondi um processo. É mesmo? Desse tempo todo. Né? Na verdade, acho que todo jornalista tem que ser responsável. Sem dúvida. Só que jornalista responsável é um cargo, né? A gente, na verdade, diante do Ministério das Comunicações, né, no caso de uma rádio, tem lá o jornalista responsável, né? Quer dizer, se a rádio faz alguma coisa errada, né, ele pode responder por esse processo. Né? Os jornalistas responsáveis dos jornais impressos, né, tinha isso, e alguns aí responderam processos, né, feios. E você nunca respondeu um processo? Não, pela Canção Nova eu fui praticamente, pelo menos 25 anos jornalista responsável e nunca, graças a Deus, tive esse dissabor. Meu amigo, eu sempre peço para o meu convidado tirar uma mensagem para a gente encerrar nossa noite. Uma mensagem boa aqui, uma promessa, né? Vamos ver qual a mensagem que você tira para a gente. Vou ter que pegar o óculos. É para depois todos de um nós, certo, viu? Depois dos 30, idade, né? É uma passagem de Colossenses 1:11. Que você seja fortalecido com paciência e alegria. Oh, coisa boa! Eu gosto disso. Eu acho que foi muito propício, viu? Porque a gente conversar com o Oswaldo, a gente percebe essa paciência que você tem, essa calma, não é mesmo? Ao mesmo tempo, uma alegria também. O Padre Jonas é dessa linha dos salesianos, de que o nosso rosto, o rosto não é da gente, né? Para o outro, né? Verdade. O problema é nosso, né? Mas o rosto é do outro. E a alegria, ela ajuda, né? Quando a gente é capaz de rir de alguma coisa, a gente está perto de solucionar esse problema. Olha, eu digo sempre isso para o Alexandre. A gente ainda vai rir desse problema ainda. Exato. É porque já está perto da solução. Né? Quando a gente já está conseguindo rir, é porque já está perto. Então, que seja essa a nossa força nessa noite, né? E agora, meu amigo, eu sei que você é familiarizado com câmera, deixa uma mensagem para a gente para encerrarmos a noite. Olha, foi um prazer estar aqui com você, Beth. Um prazer estar na minha cidade natal, que eu tanto amo, minha querida Cruzeiro. Estar aqui no ambiente de rádio, né? Que, como eu já disse aqui durante o programa, a minha vocação, minha atuação em comunicação se deve muito ao que eu pude viver com as duas rádios aqui da cidade, a Rádio Mantiqueira e a Rádio Cruzeiro, RC Vale. Então, estou muito feliz de estar aqui e de estar podendo falar com vocês, né? Espero que possa ter sido útil para alguém, né? Aquilo que a gente conversou aqui na noite de hoje. A gente combina, meu amigo. Amém. E assim vamos encerrando, gente, mais um episódio do podcast A Gente Combina. Na próxima terça-feira estamos juntos aqui. Boa noite para vocês.